Fala pessoal, graça e paz, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos aprender juntos um pouco mais da palavra do Senhor. Nós estamos estudando aí no nosso curso o estudo de Efésios, estudo da carta de Efésios, como Paulo ministrou, e nós estamos aí hoje no capítulo 5, né? No capítulo 5 do livro de Efésios. Semana passada foi ministrada a última aula do capítulo 4 e hoje então nós estamos aí já no capítulo 5. Lembrando que o livro de Efésios vai até o capítulo 6, ok? Então, a aula passada aí nós estudamos um pouco mais sobre ser obedientes. Nós vamos dar uma recapitulada aqui, vamos ver o que Paulo nos ensinou sobre não entristecer o Espírito Santo. Foi a lição da aula anterior. E hoje, nessa aula de hoje, espero que vocês fiquem comigo até o final, pois vai ser uma aula bem interessante. Vamos continuar falando sobre o que nós devemos fazer na presença do Senhor, né? E quando eu falo presença do Senhor, é em todo tempo, em todo lugar, porque o Senhor não foge de nós, né? Onde nós estivermos, o Senhor estará junto conosco. Então, seja em pensamento, seja em atitudes, seja em ações, o Senhor sempre está conosco, assim como ele prometeu, né? Ele estaria conosco sempre até a consumação de todas as coisas, até o retorno dele. Então, nós vamos ver que o título desse capítulo 5 mudou, né? Até o capítulo 4 nós estamos com o título aí que devemos ser obedientes. E a partir agora do capítulo 5, nós devemos ser submissos. Mas aí você pode perguntar para mim, qual a diferença de ser obediente para ser submisso? Porque eu tenho certeza que é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, né, sobre essa palavra submissão. O que é ser submisso, né? Nós somos aí nos dicionários informais que existem na internet, nós vamos ver que eles categorizam, né, esse adjetivo de submissão como ser algo humilhante, né? Como ser ali, eles até põem como ser o cãozinho, como obedecer a todas as ordens do dono, entendeu? Então, para o mundo, submissão é isso. E na verdade, né, na palavra de Deus, quando Deus nos admoesta, quando Deus nos ensina que nós devemos ser obedientes e devemos ser submissos, é algo diferente, tá? Então, vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem clara, para que não fiquem mais dúvidas sobre devo ser submisso ou não. Então, um exemplo prático: ser obediente. O que é ser obediente? É você cumprir as tarefas que foram designadas para você. Né? É você cumprir as regras que foram determinadas. Então, por exemplo, tem as leis do Brasil, por exemplo, eu moro no Brasil, então nós temos as leis aqui, a Constituição Federal. Então, eu tenho que obedecer às leis da Constituição Federal. Então, isso eu estou sendo obediente. Ah, nas leis de Deus, eu tenho que conhecer essas leis para também obedecer a elas. Agora, isso é obediência. Um exemplo prático agora. Vamos supor que eu determino para o meu filho que toda tarde ele vai ter que pegar o lixo, vai ter que juntar o lixo da casa e jogar lá no latão, certo? Então, eu estou dando uma ordem para ele. Se ele vai cumprir a ordem, se ele está cumprindo essa ordem toda tarde, pegar esse lixo e jogar no latão, ele está sendo obediente, né? Agora, será que ele está sendo submisso? O que é submissão? Então, submissão é a pessoa cumprir a ordem, a pessoa ser obediente por amor e não por obrigação. Então, se ao invés do meu filho, toda tarde, ele fala: não, é minha hora agora de pegar o lixo, ajuntar e jogar no latão.
e eu estou sendo prestativo para com os meus familiares. Eu estou ajudando os meus pais, eu estou amando os meus pais e eu faço isso com prazer. Então ele está sendo obediente com prazer. Então isso está sendo submisso. Agora, se toda tarde, chega determinado horário, ele está lá no computador, seja o que for, fazendo o que for, e aí a gente tem que ficar cutucando, entendeu? Olha, a sua hora, você tem que ir lá, tá na hora, junta o lixo, joga o lixo, né? E na hora que ele vai fazer isso, ele sai bofejando, esbravejando, né? Ou seja, então ele não está fazendo por amor. Então ele está sendo obediente porque ele está indo lá jogar o lixo conforme nós determinamos, mas não está sendo submisso. Por quê? Porque não está fazendo aquilo com amor, tá? Então, ser submisso é você cumprir as ordenanças de Deus, é cumprir aquilo que Deus deixou para nós cumprirmos com amor. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí a diferença de você ser obediente e submisso. Ok? Bom, então a nossa aula de hoje vai ser a lição número 18. Nós já estamos na lição número 18. Já são 18 lições aí dentro do livro de Efésios, né? Então, durante todo esse capítulo 5 do livro de Efésios, nós vamos dar esse título que devemos ser submissos, ok? Bom, pessoal, gostaria de orar junto com vocês, né, para nós darmos início a essa aula, como sempre nós fazemos. Querido Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, por tudo que tu és, Senhor. Te agradeço porque tu és o Deus forte, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus que derrama sobre nós a cada momento tua graça, tua misericórdia, o teu perdão, teu amor, ó Deus. Tu és aquele que nos sustenta a cada dia nossas vidas. Tu és aquele, ó Pai amado, que nos livra, Senhor, do mal, nos livra das dores, nos livra das enfermidades, nos livra das setas do inimigo contra nossas vidas. Enfim, Senhor, aquele que nos coloca debaixo das tuas asas, é aquele que dá ordem aos teus anjos para acamparem ao nosso redor, nos ajudar a proteger, a nos guardar, a nos pegar pelas nossas mãos, as nossas mãos. E o Senhor é aquele, ó Pai amado, que derrama, Pai, sobre nós incondicionalmente, Senhor, o teu amor. Obrigado a Deus, fica conosco mais essa aula, que o Senhor possa estar abrindo nosso coração, nossa mente, nossos olhos espirituais, para poder realmente entender, compreender a tua palavra, Senhor. E como o título dessa lição diz, que nós possamos sempre, Senhor, ser obedientes e submissos a Ti, Senhor. E tudo que nós fizermos debaixo da Tua palavra, possamos fazer não por medo, não por repreensão, mas por amor, ó Deus. Por puro amor a Ti, que nos criou, que nos formou e que nos salvou, que nos redimiu, ó Pai amado, que pagou o preço por todos os nossos pecados, ó Senhor. Enfim, ó Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai. O que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos dar primeiro aqui uma recapitulada na lição anterior. Foi a lição 17, né? Nós vimos aí na lição 17 os últimos versículos, capítulo 4, que foi do 30 ao 32. E aí nós vimos sobre o quê? O cristianismo prático, né? Porque nos primeiros capítulos de Efésios 1, 2 e 3, Paulo nos ensina a doutrina, né? Nos ensina ali sobre quem Deus é, nos ensina sobre o mistério, né? Que Deus revelou para nós através de Cristo Jesus, que nós seríamos um povo só, juntamente com os judeus, que seríamos salvos. Fala sobre a escolha da salvação, enfim. E aqui no capítulo 4 nós começamos a aprender sobre o nosso dia a dia, sobre a prática, né? Sobre o que nós devemos ser e fazer. Então, no capítulo 4, no finalzinho aí, nós vimos que não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, né? Agora se pergunta, o Espírito Santo se entristece? Sim, mas ele não é Deus? É. Mas assim como nós
fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis, né? O Espírito Santo, então, também tem sentimentos, né? Ele é uma pessoa da Trindade. Então, a nossa falta de santidade, ou seja, nossos pecados, fazem que o Espírito Santo de Deus se entristeça. Ah, então, nós vimos também que o Espírito Santo de Deus, ele foi nos dado para nós sermos selados. Nós somos selados por Deus com o Espírito Santo para o dia da redenção, né? Então, no dia que nós ali aceitamos e confessamos a Jesus Cristo em nossas vidas como sendo nosso Senhor e Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E ali, durante toda a nossa vida, até a nossa morte física e até o retorno de Cristo Jesus para o dia da redenção, nós estamos ali como se fosse uma carta selada, separada, endereçada, né? Então, esse selo do Espírito Santo em nossas vidas garante a nossa salvação até o dia da redenção, né? Nós vimos também aí que nós não devemos ter em nossa vida esses sentimentos de amargura, sentimentos de indignação, de ira, de gritaria, calúnias, né? E toda sorte de maldade. E ao invés disso, nós devemos ser o quê? Bondosos e compassivos, sempre perdoando uns aos outros. Porque o maior exemplo de perdão é o de Deus, né? Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Quando Cristo foi crucificado lá na cruz do Calvário, né, quando Deus mandou aqui à terra o seu filho amado, o seu único filho, para morrer por nós, foi para nos salvar. Então ele nos amou de uma forma incondicional, a ponto de dar seu filho unigênito pelos nossos pecados. Então, esse, como sendo o exemplo maior, nós devemos também perdoar uns aos outros, né? Devemos ser bondosos e compassivos e não ter uma vida de amargura, uma vida de indignação, de ira, né? De calúnias, porque todos os sentimentos, na verdade, produzem raízes em nosso coração e produzem hormônios. Já comentei sobre isso, hormônios que são ruins à nossa saúde, que nos trazem doenças, né? Então, Deus, quando Deus nos criou, quando Deus nos formou, a sua imagem e semelhança, foi para sermos pessoas amáveis, pessoas bondosas, compassíveis, perdoadoras, né? Nós vimos também que esse perdão que nós devemos ter uns com os outros deve ser algo de imediato, né? E não ficar esperando que aquela pessoa que pode ter nos prejudicado, ela venha sofrer, com aquele sofrimento ela se arrependa, né? Vem até chegar até nós, falar, olha, eu me arrependo daquilo que fiz por você. Não, nós não devemos esperar que aconteça isso. Nós não devemos esperar chegar a esse momento. Quando nós percebemos que nós estamos irados ou que uma pessoa fez algum mal para nós, nós devemos perdoá-la imediatamente. Ok, pessoal? Porque a raiz de ira em nosso coração pode abrir uma grande brecha para o inimigo das nossas almas atuar em nós. Ok? Então, perdão deve ser imediato em nossas vidas. Então, isso foi o que nós vimos aí do capítulo 4, na aula passada, né, no finalzinho. E hoje nós vamos aí estar estudando, começando o capítulo 5 do livro de Efésios, né, onde nós devemos ser submissos. Então, um esboço do que nós vamos estudar, esse capítulo 5, vão ser 3 ou 4 aulas, né, desse capítulo 5. Então, o esboço é esse, do versículo 1 ao 14, né, intitulado como vivendo como filhos da luz, né? Então, imitando a Deus, a certeza do julgamento e o fruto da luz. E depois aí a parte 2, que é dos versículos 15 ao 21, nós vamos ver aí vivendo em comunidade, né? Então, agindo com sabedoria junto às outras pessoas, andando sempre no espírito e rendendo-se em submissão, ok? E a última parte
do capítulo 5 de Efésios, que são do versículos 22 ao 33, nós vamos ver aí as responsabilidades conjugais, né, os deveres conjugais, quanto da parte das esposas, a parte dos maridos e a conclusão disso. Tá ok, pessoal? Então esse vai ser o nosso esboço do capítulo 5 de Efésios, onde nós iremos estudar aí em 3, 4 aulas. Bom, hoje nós vamos ver aí, iniciar nessa parte 1, nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 7. Eu gostaria de colocar para vocês aqui na tela, para nós lermos, né, do 1 ao 7 aí. Então, a palavra de Deus, aqui no capítulo 5 do livro de Efésios, Paulo escreve assim, versículo 1: Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem. Ok, pessoal? Então, esses são os versículos que nós iremos estudar na lição de hoje. Nós vamos começar aqui, né, com os versículos 1 e 2, que é imitando a Deus. E somos salvos? Sim, somos salvos pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Né? Então, isso nós já estudamos, sabemos que a nossa salvação vem da nossa fé em Cristo Jesus. Né? Mas como nós devemos lidar com esta vida e todo o estresse, a pressão, a tentação e sedução, dor, sofrimento, confusão e medo, né, pelo qual nós passamos diariamente? A resposta está onde? Na Bíblia, né? E Paulo vai nos ensinar agora, através desses versículos, o grande segredo da vida cristã. Então, versículo 1, como nós já lemos lá, Paulo fala: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Deus nos ama e quer que fiquemos ansiosos em imitá-lo. Como nosso Pai, Deus quer ouvir de nós, seus filhos amados: Eu quero ser como você. Né? Nós já somos pais, temos filhos. É um prazer para nós quando um filho chega e fala: Pai, eu te amo, né? Eu quero ser assim, como você. Né? Quero ser uma pessoa responsável, quero ser uma pessoa que ame a família, que ame a esposa, que ame os filhos, que venha abastecer o lar, que venha a ser um homem segundo o coração de Deus. Enfim, é um prazer grande quando nós temos essas palavras saindo da boca dos nossos filhos. E Deus, com Deus, não é diferente. Deus também quer que nós, como filhos amados dele, possamos querer ser igual a ele, né? Lógico que jamais nós seremos igual a Deus, porque nós somos humanos, mas nós devemos sim tentar a cada dia ser mais parecidos com ele, ser imitadores de Deus. Teve inclusive uma pregação alguns anos atrás, eu ministrei, eu falei da sombra, né? Nós devemos ser a sombra de Deus. Quando o sol bate sobre o nosso corpo e nós podemos observar no chão
a nossa sombra, né, ou nas paredes, nós podemos ver que todos os movimentos que nós fazemos, a sombra reflete esses movimentos. A sombra imita esses movimentos do nosso corpo. Então nós devemos ser uma sombra de Deus, né? Então tudo aquilo que Deus faz, nós devemos, como sombra dele, refletir isso, fazer também, né? Então nós devemos ser aí imitadores, né? Então nós estamos limitados, como eu falei, por nossa humanidade, mas podemos e devemos, né? Não só podemos, mas devemos imitar seu caráter, né? Caráter de Deus. E como nós podemos fazer isso na prática? E o versículo 2, Paulo fala assim: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, quando começamos a amar verdadeiramente, amamos as pessoas não por suas qualidades ou benefícios que podem nos trazer, mas simplesmente porque são filhos de Deus, feitos à sua imagem, né? Então, quando nós vamos amar alguém, quando nós amamos uma pessoa, não é porque ela é muito boa, porque ela pode trazer algum benefício para nós, né? Ela pode nos ajudar muito em algo. Não, nós temos que amá-la porque temos que entender que aquela pessoa foi feita à imagem de Deus. Então, John Stott, ele cita aqui o seguinte: nós, como Cristo, devemos entregar-nos ao amor, semelhante entrega de si mesmo em prol dos outros é agradável a Deus, né? Então, quando nós nos entregamos para fazer o bem, para ajudar outras pessoas, nosso próximo, amar o nosso próximo, isso é agradável a Deus. E esse é o padrão que nós devemos imitar, né? Amarmos e nos entregarmos às outras pessoas para ajudá-las, assim como Deus fez para conosco. Bom, agora, dos versículos 3 ao 7, nós vamos ver aí sobre o julgamento, né? A certeza do julgamento. Então, a nossa sociedade que nós vivemos hoje, ela é muito semelhante, muito parecida com aquela sociedade encontrada no primeiro século depois de Cristo, lá na igreja primitiva, quando as cartas de Paulo estavam sendo escritas, né? Então, nós conferirmos em Romanos, no capítulo 1, quando Paulo escreve aos Romanos, ele descreve, né, a sociedade daquela época, uma sociedade sórdida e obscena, que estava atuando, que estava vivendo. E eu taquei aqui, né, dos versículos, capítulo 1, versículo 18, e depois do 24 ao 32, para nós vermos e termos uma ideia, né, do que Paulo descreve daquela sociedade e o quão parecida está com a nossa sociedade de hoje. Então, Paulo escreve assim: Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, e por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração, e como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, e desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é Deus, que é digno de louvor eterno. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam.
Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas e não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E, o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Amém, queridos? Então, essa palavra de Paulo no livro de Romanos, né, não são minhas palavras, são de Paulo, está na Bíblia, ela reflete muito bem o que nós estamos vivendo ainda até os dias de hoje, né? Apesar de hoje o negócio estar bem mais aberto, bem mais escancarado, e nós vivemos exatamente isso. Então, aqueles que querem amar a Deus, aqueles que querem conhecer a Deus, que entregam sua vida para Deus, com certeza serão salvos, né? São pessoas designadas para a salvação. Agora, aqueles que não querem saber de Deus, que acham conhecimento sobre Deus inútil, como Paulo falou, Deus também faz a mente dessas pessoas ser uma mente inútil e ser pessoas totalmente depravadas, né? Já que você não quer amar a Deus e cumprir a palavra de Deus, acha que isso é uma coisa inútil, então que você possa ser inútil, se entregue aos seus bel prazeres, como você quer. Mas, no fim, vai sofrer as consequências do julgamento, ok? Então, na cidade de Éfeso, havia um templo dedicado a uma deusa pagã, cujo culto era conduzido por prostitutas. E toda a cidade aprovava os atos sexuais sórdidos como uma forma de adoração e dedicação religiosa, né? Então, aquelas pessoas que adoravam aquela deusa pagã daquele templo, fazer esses atos sexuais sórdidos, era como se fosse o quê? Uma adoração, uma dedicação religiosa. Então, a demonstração de Paulo sobre a imoralidade sexual batia de frente, né? Contrariava diretamente a cultura na qual os cristãos de Éfeso estavam inseridos. Pois deixava claro que Paulo deixava o quê? Que Paulo deixava claro? A imoralidade sexual e o cristianismo não se misturam, pois a intenção de Deus para o homem é o casamento com plena fidelidade ao parceiro ou à parceira. Ou, se você não quiser casar e viver com seu parceiro ou sua parceira, a abstinência total de sexo. A Bíblia não permite uma terceira opção, né? Foi uma citação de Ray Stedman. Então, quando aquelas pessoas que viviam na cidade de Éfeso se tornavam cristãos, começavam a crer em Jesus Cristo no plano de salvação, elas tinham um choque, né, cultural, porque Paulo então introduzia esse pensamento que o que eles praticavam de moralidade sexual não poderia mais existir na vida deles, uma vez que eles se tornaram cristãos. E isso batia, né, de frente com a cultura que eles viviam. Mas Paulo deixa bem claro que para o cristão existem somente duas opções. Ou você casa e ser fiel ao seu parceiro, né, ter uma vida sexualmente saudável com seu parceiro, ou você tem uma abstinência total de sexo. É uma escolha que você pode fazer.
Tem uma terceira opção? Não, não tem, né? Posso ficar solteiro e cada semana, cada mês estar com um parceiro, uma parceira diferente? Não, não posso, tá? Ou você casa e é fiel, ou você se abstém do sexo. Ah, Alessandro, mas esse pensamento é um pensamento muito atrasado, né? Hoje em dia as coisas estão mais liberais. Hoje em dia as pessoas já não pensam mais assim. Exatamente. Era pior ainda com o povo de Éfeso, ao qual eles adoravam uma deusa pagã, né? E a adoração deles era através desses atos sexuais. Mas a palavra de Deus, ela é uma só. E a palavra de Deus não passa, né? O que valia para 2000 anos atrás, vale para hoje em dia, sim, né? Então, as pessoas que não entendem isso, né, podem estar me julgando por falar esse tipo de verdade. Mas a palavra de Deus tem que ser ensinada como ela é, tem que ser dita, né? Doa a quem doer ou aqueles que pensam diferente do que está na Bíblia. Bom, versículos 3 e 4, Paulo diz o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, né? Quem são os santos? Todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, que haja ações de graças. Impureza se refere a qualquer coisa que seja o quê? Suja ou obscena. Cobiça, ganância ou luxúria refere-se à cobiça pelo corpo de outra pessoa, né? Então, não apenas a prática desses atos são proibidas. Paulo diz também que essas coisas não devem ser, ao menos, mencionadas entre os cristãos, assim como a exposição a piadas, filmes, revistas e sites de natureza sexual perversa, né? Então, tudo que envolve o sexo perverso, sexo imoral, nós não devemos nem praticar e nem estar falando, nem estar mencionando entre nós, ok? Então, Paulo aqui não, né? Então, não aí em letras maiúsculas. Então, Paulo não está dizendo que nunca devemos falar sobre sexo, não é isso. Mas, sim, de conversas a respeito de imoralidade sexual. Então, nós podemos debater sobre vida sexual saudável? Sim. Nós podemos debater sobre vida sexual entre o casal, entre o marido e a esposa? Sim, podemos e devemos fazer isso. Podemos educar os nossos filhos sexualmente? Sim, devemos fazer isso. Agora, o que nós não devemos é falar sobre imoralidade sexual, sobre o sexo sórdido, o sexo fora do casamento. Afinal, se você ler a Bíblia do começo ao fim, verá que muito é dito abertamente sobre sexo, deixando claro que o sexo dentro do casamento é algo belo, é algo saudável e aprovado por Deus. Porém, qualquer outra expressão sexual fora do casamento é uma violação da moral cristã. Então nós podemos notar aí que os versos 3 e 4 que nós lemos, eles contrastam com o verso 2 que nós lemos, onde onde Paulo fala que nós devemos o quê? Ser imitadores de Deus, né? Porque Paulo está dizendo que qualquer imoralidade sexual é uma violação do amor cristão. Muitas vezes nós ouvimos a desculpa de que o sexo fora do casamento é justificado enquanto o amor está presente. Mas Paulo diz que isso é impossível, né? Como assim? Né? São pessoas que fazem sexo fora do casamento
dizem que há algum tipo de necessidade, mas que ainda amam sua esposa, né? Mas que amam seu marido e convivem com ele. Mas apesar dessa convivência dentro de casa, tem que ter algo fora, né? Então, isso não justifica, é uma desculpa. Ray Steedman salienta que uma desculpa comum é a necessidade de experimentar o sexo antes do casamento para se certificar de que se dará certo, né? De que o casamento vai dar certo. Então vamos fazer o seguinte, não vamos casar não. Vamos juntar, né, nossos trapos. Vamos viver aí sexualmente no dia a dia para ver se vai dar certo. Então isso aí é um equívoco baseado na quê? Na falsa premissa de que a união física do sexo é o pilar central de um casamento, e na verdade não é. Então, o sexo é importante para o casamento, porém não é o pilar central, tá? Não é o mais importante. E além disso, é impossível testar o casamento dessa forma, porque as condições essenciais que compõem o casamento não estão lá na hora do sexo, né? Então, testar o casamento com o sexo antes do casamento é como testar um paraquedas ao saltar de uma escada. Então, a escada não vai dar espaço suficiente para abrir o paraquedas e ver se o paraquedas vai funcionar ou não. E a prática sexual antes do casamento não nos dá também o tempo suficiente para realmente testar a durabilidade desse amor. Então, você só pode provar a durabilidade de uma união a longo prazo, fazendo um compromisso diante de Deus e então trabalhar nesse cumprimento desse compromisso, desta aliança, diariamente, um dia de cada vez, né? Fala que o casamento é como uma flor. Nós temos ali que conversar com aquela flor, nós temos que molhar aquela flor, regar aquela flor, amar aquela flor, né? Todos os dias. Então, o casamento é assim, tá? Tanto do lado do marido como do lado da esposa. Então, o sexo antes do casamento, a fim de testar para ver se vai dar certo ou não, esquece. Isso aí é conversa, tá? Versículo 5. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. A ideia central aqui é que este não é o estilo da vida de um cristão. Mas apesar disto, um verdadeiro cristão pode acabar cometendo pecados sexuais, né? Então, na própria Bíblia, nós temos o relato de Davi, né? Que depois de anos como um crente fiel, como um homem segundo o coração de Deus, caiu no pecado de adultério com Batseba. Mas o que Paulo deixa claro aqui é que nenhum cristão pode fazer isso constantemente, repetidamente, desafiadoramente, sem sentir vergonha e ser realmente um cristão autêntico. Então, Ray Stedman diz o seguinte: o verdadeiro cristão, ao cometer esse tipo de loucura, né, quando a pessoa trai sua esposa ou trai seu marido, ele chama isso de loucura. Se ela chegar, né, não é para fazer isso, mas se ela chegar a fazer isso, ela tem que se constranger e odiar o que ela fez, né, odiar esse pecado. Ela tem que se arrepender e abandonar esse ato. Então, a pessoa que defende, pessoa que justifica, pessoa que encontra desculpas para esse tipo de atitude, ou mesmo se orgulha dela como um sinal de liberdade pessoal, está dando provas de que o cristianismo professado por ela é uma farsa. Ou seja, essa pessoa não é cristã, né? Mas resumindo, o cristão não deve cometer esses pecados sexuais.
Porém, se vier a cometer isso, ele tem que se arrepender de uma forma verdadeira, tem que chegar a ficar constrangido com aquilo que ele fez, né? Ele tem que odiar aquilo que ele fez, tem que abandonar de uma vez por todas a traição e nunca fazer novamente, né? Então, quando a pessoa peca, um cristão peca sexualmente, não significa que essa pessoa está fora do alcance da graça de Deus. Se essa pessoa se arrepender verdadeiramente, né? Como foi lá o caso que a própria Bíblia nos menciona de Davi, Deus é capaz, sim, de perdoá-lo, né? E ele poder recomeçar aí no seu dia a dia com Deus e com o seu cônjuge, tá? Mas a prática constante disso prova que a pessoa não é um cristão verdadeiro. Então, Ray Stedman também nos lembra que em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, Paulo enumera uma série de pecados, né? Inclusive o homossexualismo e outros pecados sexuais. E depois disso acrescenta o seguinte: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, né? Foram selados no Espírito Santo. Então, todas aquelas pessoas que praticaram, né, esses pecados sexuais ou foram homossexuais antes de conhecer a Cristo, quando conhecem a Cristo, pessoas são lavadas, santificadas e justificadas, né? Então, tudo aquilo que essas pessoas fizeram lá atrás, de coisas erradas, são perdoadas. E a partir de então, devem começar uma nova vida com Cristo e não voltar a cometer mais esses pecados. Então, a graça de Deus se estende até mesmo para aqueles que praticam esses pecados, ao se arrependerem e voltarem para Cristo. Mas ninguém que professa a Cristo pode continuar cometendo esses pecados, porque por seus atos estarão negando o fato de serem um cristão. Porque um verdadeiro cristão não pratica essas coisas. E agora aqui, né, um assunto bem polêmico. Como sabemos que não perdemos a salvação? Isto é, se realmente já fomos salvos por Jesus Cristo. Há muitas pessoas que são membros da igreja, têm o rótulo, né, de cristão, conhecem aquela linguagem bíblica, né, como salvação, novo nascimento, etc., mas que nunca foram salvos. Então, quer dizer, existem pessoas ali dentro da própria igreja, né, que talvez vão semanalmente aos cultos, estão ali direto, mas que não foram salvos. Porque a pessoa verdadeiramente salva não perde a sua salvação. Por que que a pessoa que já foi salva não perde a sua salvação? É possível isso? De acordo com o que nós já estudamos, né, e vamos ver aqui, nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Como nós estudamos lá no primeiro capítulo de Efésios, né? Os versículos 4 ao 12, nós vimos que aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus escolheu, eles os escolheu para serem salvos antes da fundação do mundo. Então esses não perdem essa salvação. Porque Jesus garante, em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Em João 5,24, Jesus afirma: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, uma vez filho
sempre seremos filhos, né? Isso nós podemos ver em Lucas 15. Então isso quer dizer que uma vez salvo, sabendo que não perderei a salvação, poderei cair na gandaia, viver como eu queira? Lógico que não, né? Quem pensa assim nunca provou, na verdade, da maravilhosa graça. E se é salvo e está vivendo uma vida de pecado, tem que se cuidar, né? Provérbios 29:1 diz o seguinte: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Então, cuidado. Acumular pecado em nossa vida é muito perigoso. No momento em que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, ele perdoou todos os nossos pecados do passado, presente e futuro. É, todos os pecados que uma pessoa salva, verdadeiramente salva, um eleito, um escolhido, vem ainda a cometer ao longo da sua vida, já foram perdoados, né? Quando Cristo, lá na cruz, derramou seu sangue, disse está consumado, ali ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Então, a crucificação, Cristo foi algo infalível, né? Foi um negócio certo, foi um negócio que ele fez para todos os seus eleitos, todos os seus escolhidos, tá, pessoal? Então, você me diz assim: ah, uma vez salvo, então não perco a salvação? Então posso fazer o que eu quero? Lógico que não, né? Nós acabamos de estudar aqui. Quem pensa dessa maneira é porque ainda não provou da graça de Deus, da maravilhosa graça de Deus. E aqueles que verdadeiramente são salvos, que provam da graça de Deus, não querem fazer coisas erradas. E se vierem a fazer, vão sentir o quê? Arrependimento, ódio, constrangimento daquilo que fizeram. Não vão amar o pecado, ok? Então, aquelas pessoas, por exemplo, mas tem pessoas que viveram na igreja durante anos e depois de tantos anos na igreja pecaram, né? Se divorciaram, adulteraram, e, enfim, fizeram várias coisas, saíram do caminho do Senhor, aquele caminho que elas estavam, e se tornaram totalmente irremediáveis, né? E aquela pessoa, você vai falar assim para mim, aquela pessoa estava salva, aceitou Jesus Cristo, e agora não está mais salva porque está fazendo isso? Não, ao contrário. Aquela pessoa nunca foi salva. Hã? Ué, mas aquela pessoa, ela confessou a Jesus Cristo com a boca dela. A palavra de Deus não nos diz quem confessa a Cristo com a nossa boca é salvo. Sim, para os verdadeiros cristãos, aqueles que foram eleitos e escolhidos. Então, aquelas pessoas que naquele momento confessaram a Cristo, talvez confessaram somente com sua boca e não com seu coração. Então, o único que pode fazer esse julgamento, né? É um assunto muito delicado em se conversar, mas o único que pode julgar verdadeiramente se a pessoa se converteu ou não, se a pessoa naquele momento realmente aceitou a Cristo, ela chamou Cristo para viver com ela ou não, é o Senhor. Nós jamais podemos julgar ninguém quanto a isso. Nós jamais saberemos aqui nessa vida quem foi eleito, quem está salvo ou quem não está salvo. Nós só saberemos isso depois da volta de Jesus. Quando Jesus vier para resgatar a sua igreja, na sua segunda vinda, aí sim nós saberemos quem foi salvo e quem não foi salvo. Quem era eleito e quem não era eleito. Antes disso, queridos, nós não temos como julgar ninguém. Então, o que nós devemos fazer, o nosso papel, que nós aprendemos aqui nos versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Efésios, é e sermos imitadores de Deus. Amarmos o nosso próximo, perdoarmos o nosso próximo, viver como se aquela pessoa e orar por aquela pessoa, como se ela fosse uma escolhida do Senhor. Amém?
Então, uma vez salvo, uma vez escolhido, uma vez eleito, sempre salvo. Sim, tá? Mas não cabe a nós queremos julgar, falar se essa é salva e essa não é salva. Essa é eleita e essa não é eleita. Não. Isso somente é o Senhor quem vai fazer. Por isso, todos nós que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, todos nós que estamos seguindo esse caminho, nós devemos permanecer nele, né? Mesmo tendo a certeza que nós não perderemos a nossa salvação, não podemos, como diz aqui, né, cair na gandaia. Não podemos fazer o que vier à nossa mente humana. Não, nós temos que seguir aquilo que Deus determinou. Nós temos que ser obedientes à palavra e sermos submissos, né? Como eu expliquei no início desse vídeo. Submissão é você ser obediente por amor. Ok, pessoal? Bom, então, por que precisamos confessar ao Senhor? Conforme está em 1 João 1,9, né? 1 João 9 diz o seguinte: Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que então precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor? Nós já estamos salvos e não perdemos a nossa salvação. É justamente para restaurar a comunhão que perdemos quando pecamos, né? Nós vimos lá no final do capítulo 4 de Efésios, que quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo e nesse momento ele se afasta de nós. No pecado, o Espírito de Deus se afasta de nós. Um exemplo, quando Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele estava já no seu momento, né, nos últimos momentos ali de expiração, e aonde ele falou, ah, Pai, por que me abandonaste, né? Então, durante toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a crucificação, Deus sempre esteve presente com Cristo, com seu Filho amado. E naquele momento, nos últimos momentos da crucificação, Jesus falou: Pai, por que me abandonaste? Porque justamente naquele momento, Cristo estava recebendo sobre si todos os nossos pecados. Então foi um acúmulo de pecado que ele recebeu naquele momento. Então, naquele momento, como Deus é santo, ele se afastou de Cristo. O próprio Pai se afastou do Filho por causa do pecado. Então, assim também é conosco. Somos filhos de Deus, mas quando pecamos, isso faz com que o Espírito Santo se afaste. Então, quando nós pecamos, reconhecemos esse pecado, passamos a ficar constrangido e nós confessamos esse pecado ao Senhor, isso é para que nós podemos restaurar a comunhão, ok? Então, confessar significa o quê? Reconhecer, concordar com Deus que fizemos algo errado e nós estamos admitindo nosso pecado específico. Então, quando nós erramos em alguma coisa, nós temos que confessar especificamente aquilo que nós fizemos de errado, né? Então, quando nós ouvimos aquela oração assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Saiba que quem está orando assim tem pouca ou nenhuma noção do que está falando e principalmente do seu pecado. Por quê? Porque quando nós conversamos com Cristo, quando nós pedimos perdão pelo nosso pecado, nós temos que ser específicos, né? Pai, me perdoa, porque hoje eu furtei tal coisa do meu trabalho. Pai, me perdoa, porque hoje eu tive um pensamento obsceno com tal pessoa. Então nós temos que ser o quê? Específicos quando nós estamos confessando nosso pecado ao Senhor, né? E não deixar juntar, como diz aqui, um monte, uma multidão de pecado. Isso não funciona, ok, pessoal? Então, se nós guardamos pecado não confessado em nossas vidas, ou seja,
se temos um tal daquele pecadinho de estimação, né? Não corremos o perigo de perder a salvação, mas de perder a comunhão, de gozar a paz e ter uma vida com propósito e significado, e podemos ser severamente castigados pelo Senhor, conforme Provérbios 29:1, que diz assim: quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. E os Salmos 68:18 diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Né? Então, queridos, você crê em Cristo e se entregou ao Senhor, não guarde nenhum pecado não confessado. Né? Não tenha aquele pecadinho de estimação, tal negócio. Ah, isso aqui não tem importância. Isso aqui não tem tanto perigo assim, né, de ser algo terrível em minha vida. Não. Que é pecado, não importa se é pecadinho ou pecadão. Nós não devemos cometer nenhum. Seja desde uma pequena mentira, né, que você acha que é um pecadinho, até, por exemplo, um adultério, é um pecadão. Não, não existe. Tudo é pecado e tudo isso tem que sair fora da nossa vida. Tudo isso tem que ser confessado ao Senhor. Amém? Uma coisa é reconhecer que você fez algo de errado e desobedeceu às leis de Deus. Outra é entristecer-se profundamente por seu pecado e mudar de rumo. Isso não significa necessariamente que você jamais vá cometer aquele pecado outra vez, mas que não tem a intenção de cometê-lo novamente. Arrepender-se significa mudar de ideia, mudar de rumo, dar meia volta e ir para o outro lado. Amém, queridos? Então, isso é o verdadeiro arrependimento. Né? Você estar seguindo numa direção, você parar e falar: opa, está errado aqui. Então, vou desviar por aqui? Não, você não vai desviar por aqui e passar perto. Você vai mudar de direção contrária. Ok? Isso é o verdadeiro arrependimento. É nem chegar perto daquilo que você sabe que é uma tentação para você. Então, se você se pegar confessando o mesmo pecado outra vez, depois de tê-lo confessado há pouco tempo e se arrependido dele, prossiga com a sua confissão. Não deixe que o inimigo coloque o laço da culpa em seu pescoço e grite palavras de fracasso em seu ouvido. Não alimente pensamentos como: certamente Deus não vai me perdoar de novo pela mesma coisa que confessei semana passada. Né? E muitas vezes o inimigo utiliza dos nossos pecados, ou muitas não, sempre, né? Se utiliza dos nossos pecados para poder invadir nossa mente e querer falar que nós somos um fracasso, que nós não somos nada. Certamente Deus não nos ama, que Deus não vai nos perdoar. Errado. Uma vez que nós fomos eleitos, seremos sempre salvos. Agora, a nossa caminhada cristã é aquilo que eu já ensinei também. Nós estamos no dia a dia deixando nossa vida secular de lado, né? Deixando nossa vida do antigo homem para trás e começamos a viver em novidade de vida com Cristo. E isso é um processo, né? Não é assim que nós aceitamos a Cristo em nossa vida, que nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, reconhecemos o plano da salvação e nós nos transformamos completamente. Não. A transformação total, inclusive nosso corpo, será dada na redenção. Será dada quando Jesus Cristo voltar para nos redimir. Mas, neste momento, nós estamos vivendo um processo de aprendizagem, ok? É certo que nós não devemos cometer o nosso mesmo pecado constantemente, mas se ainda nós não nos livramos desse, nós devemos sim confessá-los e se arrependermos a cada vez que nós praticamos ele. Não é certo fazer isso, mas se por acaso eu fizer, eu tenho que me arrepender e confessar novamente até eu aprender aquilo, aquela lição, que Deus me ama e não me quer mais fazendo aquilo. Então, peça a Deus diariamente que Ele mostre em que pontos seu coração não está puro e reto diante dele. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona
encontra misericórdia. Então nós temos que confessar e abandonar nossos pecados. Bom, queridos, versículos 6 e 7, tá? Então nós já vimos aqui sobre salvação, sobre pecado, que o cristão não deve pecar constantemente, que o cristão, por saber que já está salvo e não perde a sua salvação, não deve sair fora dos padrões de Deus. Pelo contrário, deve amar ainda mais a Deus por causa disso e fazer as coisas corretamente. Mas se por acaso pecar, tem que confessar o seu pecado, se arrepender dele e não fazer mais, procurar não fazer mais, amém? Mas se por acaso voltar a fazer, entender que se ele se arrepender, se confessar novamente, Deus é justo para perdoá-lo. Ponto. Versículos 6 e 7. Estamos finalizando agora. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com deles dessas coisas. O mundo em que vivemos sutilmente quer manter nossa mente focada em imoralidade e sexo ilícito e nos fazer pensar que os padrões morais de Deus estão ultrapassados. Mas o cristão sabe que o pecado sexual desperta a ira de Deus contra a sociedade e permite ou incentiva a imoralidade. Observe que Paulo não deixa espaço para mal entendido ou racionalização. Você não pode ser um cristão e conscientemente, deliberadamente, praticar sexo fora do casamento. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Pegamos um pouco pesado nessa parte, sim, mas essa é a verdade que tem que ser dita, essa é a verdade que nós cristãos temos que viver, ok? Nós temos que ser imagem de Deus, ser semelhantes a Deus, né? Nós temos que perdoar e amar e saber o que nós podemos e não podemos fazer. Amém, queridos? Então, eu espero que vocês aí tenham compreendido, né, tudo que foi explicado nessa aula, que tenham entendido e que se por acaso, né, vocês têm algum pecado de estimação, vocês possam confessar esse pecado de estimação ao Senhor e tentar largar isso de uma vez por todas, né? Falem, conversem com Deus. Deus é nosso Pai. Dialoguem com Ele. Fala, Senhor, eu não quero mais. Apesar de eu sentir um prazer carnal sobre esse pecado, isso me dá prazer, eu não quero mais isso na minha vida, porque eu sei que eu sou um cristão, porque eu quero viver eternamente contigo. Amém, queridos? Então é isso aí. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like e principalmente compartilhar com outras pessoas para que a palavra de Deus chegue a outras pessoas, tá? Se você também não é inscrito no canal, Gospeltech 316, se inscreva. Vamos orar para finalizar essa aula? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento junto contigo. Muito obrigado por essas palavras, por esse ensino, por tudo que o Senhor ministrou em nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando, nos perdoando, nos ensinando para que possamos ter um coração reto, Senhor, diante de Ti. Para que possamos perdoar e amar as outras pessoas que são os nossos próximos, ó Deus. Nós possamos ser a Sua imagem e semelhança, assim como o Senhor nos criou, ó Deus. E sabermos que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus até o dia da nossa redenção. Pai, continua nos protegendo, nos guardando durante essa semana. Que o Senhor possa nos livrar de todo mal, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço a todos.